Fala, minhas excelências! Tony Santana e mais um vídeo aí abordando o mundo armamentista, abordando os novos projetos de leis. Vamos falar um pouco de economia e política. E hoje, galera, os temas estão sensacionais. Vamos falar a respeito da visita do ministro Flávio Dino ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Ele ficou muito bravo porque foi acusado de que o PT está ligado ao PCC, coisas nesse sentido. Pesquisamos também e enxergamos que um dos líderes ou da alta cúpula do PCC que integraria aquele atentado à família do Sérgio Moro tem o mesmo advogado que o filho do Lula. Olha, coincidência ou não? Vai lá, você mesmo escolhe aí e tira aí as suas conclusões. Vou abordar também a questão do recadastramento de armas. Parece novela, mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Quero falar também a respeito de um projeto de lei que visa aí abonar um dia de falta a cada 6 meses para que você possa acompanhar o seu filho na escola. E aí, você concorda ou não? Quero que você deixe o seu like quanto a isso, deixe o seu comentário. INSS volta a pedir ao STF que suspenda as ações de revisão da vida toda. Vou falar um pouco sobre isso aqui também. E vou falar do TST, que reconheceu uma validade de uma cláusula coletiva e desobrigou uma empresa a pagar um determinado ponto de hora extra. Assunto bem interessante. Fica comigo aí para que você possa entender melhor isso. Se você trabalha, se você tem funcionários, é muito importante que você entenda bem essas circunstâncias. Assuntos super interessantes e antes de entrar neles com mais profundeza, eu gostaria de pedir aquela ajuda. Se inscreve no nosso canal, é muito importante para mim que você se inscreva, é muito importante para mim que você interaja, deixe aí o seu recado, gostei, não gostei e sua sugestão. Isso aí aumenta muito o nosso trabalho, eu espero poder contar com a tua ajuda de verdade. E vamos lá, galera, começando aqui, seguinte, Dino teve ontem na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, vocês viram aí, chamaram o Nicolas de chupeta, a confusão estava feita, mas um tema me chamou bastante atenção. Quando foi perguntado por um deputado bolsonarista qual era o elo do PT com o PCC, o Flávio Dino respondeu que isso era uma canalice fazer esse tipo de ligação. Ficou consternado e disse que inexiste qualquer elo. Ele também foi perguntado com quem ele negociou na Maré para que ele pudesse ir tranquilo, de peito aberto, com pouquíssima segurança, uma comitiva bem pequena, mas ele nem sequer deu o trabalho de responder. Aí, já que ele disse que não existe qualquer elo entre PT e entre PCC, eu vou abordar aqui um assunto muito interessante. Um dos integrantes do primeiro comando da capital, que atuou no possível ataque à família do Sérgio Moro, foi preso, o Patrick Wellington, ele foi defendido por um grande advogado famoso, criminalista, Fábio Tofik. O mesmo colega advogado, ele é tão importante, tão famoso que ele defendeu o filho do Lula, é isso aí, o Lulinha, na ação da Lava Jato. E aí, mera coincidência, o colega é bom demais, atua em todos os lugares, ou existe de fato um elo de ligação que melhor deve ser investigado e analisado? Será que caberia uma CPI para analisar essa proximidade? Tá aí, deixo a dica. O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião formada quanto a isso. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Será que existe um elo entre as duas facções, não posso dizer entre o partido político e a facção? Vamos lá, vamos investigar e ver onde a gente consegue chegar com isso. Ainda falando do Flávio Dino, parece que sou fã dele, todos os dias eu tenho aqui coisas para abordar e falar desse cara. Ontem ele trouxe uma informação no mínimo inusitada. Dino diz que cadastro de arma na PF superou as armas cadastradas no Exército. Ele trouxe aqui que, de acordo com a Polícia Federal, 824 mil armas foram cadastradas desde fevereiro, quando o governo Lula abriu o prazo de 60 dias. Dessas 824 mil armas, 782 armas eram de calibres permitidos e 42 mil eram de calibres restritos. Agora, olha que importante como isso foi possível.
existia aí aproximadamente 772 mil armas no cadastro do Exército e a Polícia Federal já recebeu 824 mil armas. Muito estranho. Conversei ontem com o delegado da Polícia Federal, chefe do DEAC do Rio de Janeiro, o Dr. Marcelo Delmon. A live está aqui, está no nosso canal, está aqui embaixo. Depois, se você perdeu essa live, é super importante para o recadastramento. Ele disse que existe uma chance aí de pessoas que não necessitavam cadastrar as armas, cadastraram, ou ainda existiu aí pessoas que eram do Exército, ou ainda pessoas que não precisavam da reserva, ou também da ativa do Exército não precisavam cadastrar, foram lá e por falta de informação cadastraram. Essa era uma possibilidade. Eu particularmente acho inviável uma diferença tão grande, ou seja, de 772 mil armas para 824, a gente está falando aí em mais de 50 mil armas. Será que temos toda essa diferença? É no mínimo inusitado. E aí, aproveito e oportuno para dizer que o prazo para recadastramento foi aí alongado, vai até o dia 3/5, 3 de maio, ou seja, mais 30 dias para que você possa fazer o recadastramento. Vocês estão carecas de saber de que eu apoio que você faça esse recadastramento. Eu fui um dos primeiros a fazer, não estou te dando uma ideia do que fazer, estou falando o que eu fiz. E ontem, de novo, o delegado, o qual eu mando um abraço, gente boa demais, na live disse que algumas pessoas criticavam que eu tinha feito o recadastramento, mas elas também já tinham feito e ele consultava isso no sistema de cadastro. Veja aí a hipocrisia e até aonde vamos. Mas isso aí sempre faz parte do show. Bom, galera, não muito diferente e ainda abordando isso aqui, o STF decide que Estado deve indenizar família vítima de bala perdida. É isso aí. Vejam, eventualmente, se você infelizmente teve um familiar que perdeu a vida, vítima de bala perdida, isso acontece muito no Rio de Janeiro, você pode ingressar com uma ação de indenização. O julgamento, nesse julgamento, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na terça-feira, dia 28, que o Estado do Rio de Janeiro é obrigado a indenizar vítimas de balas perdidas em operações policiais. Por maioria, o grupo formado por 5 ministros decidiu favoravelmente a familiares de uma criança de 3 anos em uma ação contra o Estado de que o Estado deveria ser condenado à indenização. É uma decisão muito importante no país, é uma jurisprudência muito importante e principalmente para o Estado do Rio de Janeiro, quando a gente acompanha isso aí o tempo inteiro. E aí eu me pergunto, esse caso em si criou aí uma jurisprudência no sentido de se foi baleado aí alvo de investigações policiais. E entre guerras de gangues, guerras aí de facções rivais, é possível? Entendo eu que sim, o Estado está sendo omisso também. Enfim, uma jurisprudência importante, um julgado importante, e eu acolho esse julgamento do STF. Eu acho sim que o Estado ele é insuficiente naquele local, ele é hipossuficiente naquele momento ali, ele não cuidou daquele local e ele vacilou ali em vigilando. Então, penso sim de que o Estado deve responder e da forma mais crucial, da forma que atinja no bolso. É o meu humilde ponto de vista, mas eu também condenaria. Bom, e aqui falando do STF, o STF encerra a primeira fase de discussão sobre as regras do Marco Civil da Internet. Eu vi ontem, estava lá o relator de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, diversos ministros, Alexandre de Moraes, Barroso e alguns outros. Bom, na verdade o que eles buscam aqui, aqueles que não entenderam aí, é regulamentar e realmente culpar ou pelo menos responsabilizar as redes sociais em si por aquilo que as pessoas publicam, ou seja, a rede social seria responsável por aquilo que você publica e aí se eventualmente existisse algum prejuízo, houvesse algum prejuízo, a rede social iria lá e tentava rastrear ou identificar quem fez aquela postagem. É algo muito complexo de fazer, algo muito difícil. Vejo que isso aqui é uma censura, sim. Eu concordo que nem tudo que se posta deve ser ali admitido como bom,
ou admitido como interessante para uma vida em sociedade, mas você regulamentar a internet tem que tomar muito cuidado de como fazer isso e da forma que vai fazer, sob aí a pena de você estar incorrendo em censura. Então é algo muito complicado. E falando de órgão máximo, eu quero falar a respeito aqui do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Olha essa decisão, agora há pouco eu concordei com o STF, mas agora eu já discordo com o TST. O TST entendeu por validar uma cláusula coletiva que condenava uma empresa por aqueles minutos residuais, 10 minutos antes, 10 minutos depois, o recurso ordinário na Justiça Estadual, no Tribunal Estadual, tinha sido provido. Já o TST entendeu que a convenção coletiva estava correta e afastou a condenação da empresa por pagar minutos residuais. O que é esses minutos residuais? Você chegou 10 minutos antes, 10 minutos depois e coisas desse sentido. A empresa se condenava a pagar, o TST reverteu isso e criou aí uma jurisprudência nesse sentido de que é válida a convenção coletiva que afasta o pagamento dos minutos residuais. Eu não concordo com isso, eu acho que o horário tem que ser cumprido no que tange aí a jornada de trabalho e que se o funcionário passar 10 minutos, ele está trabalhando em face da empresa e que ele deve ser onerado por isso. Mas isso é o meu ponto de vista. Bom, deixa a sua conclusão. Se você é empresário, talvez você não concorde. Se você está do outro lado da moeda, você vai concordar sim. Galera, um outro detalhe importante. Hoje são notícias da nossa Suprema Corte. O INSS voltou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes que suspenda a revisão da vida toda. Esse já é o segundo pedido. Anteriormente o ministro tinha solicitado ao INSS que trouxesse o cronograma de pagamento e mais uma vez o INSS tenta barrar essa revisão da vida toda. Eu vou dizer que fiz alguns aqui, não achei assim nenhum valores absurdos, mas existe a diferença. Se você trabalhou nos últimos 30 anos e está aposentado, corre lá, faz, pede pelo menos para calcular, contrata um advogado e faz esse cálculo. É muito importante que você tenha ou você saiba se existe ou não valores a receber. Galera, e pessoal que recebe Bolsa Família, veja isso aqui. Pessoas que moram sozinhas e têm algum erro, alguma pendência de cadastro, podem ser aí surpreendidas com notificação, pois o governo entende que essas pessoas, na maioria das vezes, não faz jus ao recebimento, que ela não preenche os requisitos necessários e você vai ter que, no mínimo, atualizar o teu cadastro. Se você se encontra aí no meio de pessoas que vivem sozinho e você fez o pedido aí do Bolsa Família, toma cuidado, analise se seu perfil está realmente ali com os requisitos, se você merece receber, caso contrário, busque atualizar os seus dados. Se você já tem um outro benefício, coisa nesse sentido, você não faz jus a receber o benefício, fique esperto, já vi diversas pessoas sendo obrigado a devolver. E galera, essa notícia aqui, ela é bem polêmica, eu queria saber o que vocês acham disso aqui. O CCJ aprova o projeto que impede, CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprova o projeto que impede poder público de contratar pessoas condenadas. Veja isso aqui, o projeto de lei é o projeto de lei 1899 de 2019 que proíbe a administração pública de contratar pessoas condenadas em segunda instância por racismo, tráfico de drogas, estupro, abuso infantil ou violência doméstica. O texto do senador Marcos Duval do Podemos recebeu o substitutivo do relator senador Espiridião Amin do PC. A matéria deve voltar aí à comissão, mas vejam aí, galera, é muito complexo você entender que pessoas que foram condenadas em segunda instância não merecem uma oportunidade de trabalho. Isso tem que ser muito bem averiguado e eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião. Você contrataria uma pessoa condenada em segunda instância, que já pode ter cumprido a pena? Pensa aí, essa pessoa vale uma nova chance? Pois entende-se aqui esse projeto de lei que vai inexistir a ressocialização em pessoas que foram condenados nesses sentidos, com os crimes aqui aventados. Então, deixa aí sua opinião. E para finalizar, para a gente não ficar aí vídeo muito longo, estendendo, gostaria de falar do projeto de lei 143 de 2023, do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Tinha que ser do PT, né? Bom, o cara traz a seguinte proposta de lei. Você pode faltar uma vez a cada 6 meses na empresa, sem prejuízo de desconto do valor. Essa falta vai ser abonada se você for acompanhar o seu filho na escola. Eu abordei um pouco isso aqui, falei um pouco mais em um Reels, tá lá no meu Instagram,
Tony Santana Oficial, Tony com Y, Santana com 2T Oficial. Gente, tem que digitar o nome até o final, não tem jeito. Eu tomei diversos bloqueios do Instagram, meu conteúdo não é recomendado. Notícias como essa o Instagram não vê como boas e acabei por ser aí banido nesse sentido. Então preciso que você digite o meu nome até o final para aparecer. Um detalhe importante, se você puder ir lá, dar uma compartilhada, seguir, vai ajudar muito a gente aí na continuidade até que venha o desbloqueio. Então, se você puder, por favor, dá essa moral aí, é muito importante. E deixa lá a tua opinião, você concorda ou não com esse projeto de lei? Você tem filho, você concorda? Eu vejo que não é dos piores, mas tenho aqui as minhas dúvidas. Vamos lá, você tem 3, 4 filhos, e aí é uma vez por filho, como vai ficar? Muito complicado nesse sentido. Mas, excelências, o mais importante de tudo isso aqui é você deixar a sua opinião. Então, conto com isso. Era isso que eu queria trazer hoje e abordar com vocês. Como sempre, pedir aí que se puder, deixa aquele like, você pode, não vai morrer se fizer isso. Se você não gostou também, deixa o dislike e me diz por que você não gostou. Quero que você interaja aí, diga onde eu tenho que melhorar. Mas não deixa aí de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. E eu sempre digo aqui, um país justo é um país onde os seus cidadãos têm o direito de escolha e podem escolher andar armado. Fica a dica.